A paz e graça do Senhor. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 12, os versículos 9 a 12, juntos. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino dos nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai vós, ó céus, e vós que nele habitais, aí dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Hoje compartilharemos sobre os que estendem o tabernáculo nos céus. Primeiro, os cristãos devem saber a diferença entre o céu e os céus. No início, Deus criou os céus e a terra. Vamos ler Gênesis capítulo 1, o verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Os céus, em hebraico, é Shamaim. não é o singular, nem o plural, mas é o dual, usado apenas em hebraico. É uma palavra raramente encontrada em inglês. O dual é como uma tesoura. Tesoura não pode ser usada se tiver apenas uma lâmina. Deve ter duas lâminas para usá-lo corretamente. Como uma tesoura, quando Deus criou os céus, Ele criou o céu visível e o céu invisível. Em outra palavra, Deus criou o céu físico e o céu espiritual ao mesmo tempo e criou os dois céus para estarem no mesmo espaço. Desta forma, o céu visível é considerado o primeiro céu e o céu invisível é o segundo céu. E a Bíblia diz que o lugar onde Deus estava quando criou os céus é o terceiro céu. Os céus, onde os homens vivem e podem ver com seus olhos, é o primeiro céu. E o espaço no qual os anjos e os demônios estão atuando é o segundo céu. Se você passar por esses dois céus, pode chegar para o terceiro céu, onde tem o trono de Deus. Uma breve explicação do terceiro céu está escrita em 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 2. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. Jesus desceu 2020 anos atrás do terceiro céu para os céus, onde os homens vivem. Morreu na cruz e após sua ressurreição, ele ficou nos céus por 40 dias e subiu ao terceiro céu. Isso está implícito em Hebreus capítulo 4, no verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa convicção, que penetrou nos céus,
a Bíblia brasileira está traduzida corretamente. Na escritura original em grego, também diz que ele penetrou nos céus. E foi dito que Jesus é aquele que penetrou dos céus e chegou no terceiro céu. Os números subscritos, G1330. Esta palavra, em grego, Διέρχομαι. significa passar ou penetrar. Jesus veio do terceiro céu aos céus. Depois voltou ao terceiro céu. E ele fará o segundo advento aos céus. O reino dos céus começou assim que Jesus havia chegado na terra. O reino dos céus está nos céus. Não é uma nova teoria bíblica, porque Jesus havia falado diretamente. Obviamente, devemos acreditar que as palavras de Jesus é a verdade. Vamos ler Lucas capítulo 17, os versículos 20 e 21. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Agora, vamos ler Mateus, capítulo 19, os versículos 23 e 24. Vamos ler agora Mateus, capítulo 19, os versículos 23 e 24. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade, vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelô pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus disse no versículo 23 que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E no versículo 24, ele disse que é mais fácil passar um camelô pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Se você ler esses dois versículos, verá que o reino dos céus e o reino de Deus são o mesmo lugar. E Jesus mencionou diretamente em Mateus capítulo 12, no verso 28, quando o reino de Deus começou a existir nesta terra. Vamos ler Mateus 12, o verso 28 e verificamos juntos. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e, conseguintemente, chegada a vós o reino de Deus. Quando Jesus fez 30 anos e foi batizado nas águas do Rio Jordão, ele recebeu o Espírito Santo, ou seja, foi batizado com o Espírito Santo. Quer dizer que a partir de então, o reino dos céus e o reino de Deus passarão a estar entre nós. Em caso afirmativo, temos que pensar por que Jesus providenciou o reino de Deus na terra. Em Mateus, capítulo 25, Jesus deu uma parábola muito específica sobre o reino dos céus. Em Mateus, capítulo 25, o verso 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, sairão ao encontro do esposo. O reino dos céus é uma vida de preparação para encontrar o noivo. Para encontrar o noivo Jesus, temos que ter as lâmpadas. A lâmpada significa que o espírito vivificado. Em Provérbio, capítulo 20, o verso 27, a alma do homem
é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrilha tudo o mais íntimo do ventre. Quando o espírito que foi extinto devido à desobediência de Adão se habita no coração pelo batismo do Espírito Santo, o espírito extinto será vivificado. Em outras palavras, o lugar onde as pessoas cujos espíritos estão vivificados esperam pelo noivo com as lâmpadas é o reino dos céus. A lâmpada é mantida para iluminar a luz. O azeite deve ser fornecido constantemente para iluminar a lâmpada. A Bíblia nos diz que o lugar onde os santos que receberam o batismo do Espírito Santo e vivificado o Espírito e estão cheios do Espírito Santo, ou seja, o lugar para esperar pelo noivo, enquanto bebem continuamente do Espírito Santo, é a vida nos reinos dos céus. Então, qual seria o resultado, a vida do reino de Deus na terra? O resultado está escrito em Mateus, capítulo 25, no verso 10. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. As 5 virgens loucas, que não haviam preparado azeite, tentaram prepará-lo mais tarde, quando o noivo chegou. Quando elas seguravam as lâmpadas pela primeira vez, todas as 10 virgens teriam azeite. No entanto, com o passar do tempo, o coração de espera pelo noivo começaram a ser enganadas pelas tentações do mundo. E aos poucos começaram a viver uma vida corrupta, na qual o Espírito Santo se extinguiu longe da vida santa. Na parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, está registrado que apenas 5 virgens prudentes, cheias do Espírito Santo, que estavam preparando azeite até a chegada do noivo, que entraram na festa de casamento. Os santos que creem na palavra de Jesus nunca devem tentar interpretar a palavra de Deus no modo de vida a si mesmo. Se você precisa de dedicação e sacrifício pela vida eterna, deve desistir de seus pensamentos e obedecer na palavra de Deus. Somente aquela noiva que viveu no reino dos céus e se preparou para encontrar um noivo pode entrar nas bodas do Cordeiro. Jesus disse claramente que apenas as 5 virgens que levaram as lâmpadas e prepararam azeite, somente elas entraram na festa de casamento. Há algo para se ter certeza agora. Muitos crentes sabem que o Espírito Santo que habita no coração não se extingue. Leamos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 19. Não extingais o Espírito. E muitos crentes entendem erroneamente que, após o batismo com o Espírito Santo, seu mau caráter e temperamento se mudará no piscar de olho. A Bíblia disse que a salvação inclui a salvação do Espírito, na qual o Espírito extinto volta à vida, e a salvação da alma, que alcança a santidade, enquanto vive no reino de Deus na terra. Meu propósito não é explicar a falsa soteriologia, mas testemunhar as palavras da verdade que estão escritas na Bíblia, mas muitos cristãos não conhecem. Vamos verificar lendo a palavra de Deus. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, o verso 9. Alcançando
o fim da vossa fé, a salvação da alma. E leíamos Tiago, capítulo 1, o verso 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. O Espírito Santo é um mediador e consolador para nós. Então, se você acha que não precisa ler a palavra de Deus e fazer as orações, você não está crendo no evangelho da salvação, mas no evangelho da perdição. Além disso, se você acredita que o louvor e a adoração podem substituir a meditação da palavra de Deus e a oração, talvez você não esteja entendendo como Jesus havia ensinado aos 12 discípulos. Não há nenhum versículo no Novo Testamento que disse: não há necessidade de ler a palavra de Deus e orar, porque o Espírito Santo intercede por nós. Pelo contrário, está nos dizendo: perseverai em oração. Vamos ler Colossenses, capítulo 4, o verso 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Então, para onde virá Jesus, o noivo, novamente? Em Hebreus, capítulo 1, no verso 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, disse: e todos os anjos de Deus o adorem. Quando outra vez introduz no mundo, em grego, o mundo, neste versículo, é Okumeni. Significa terra habitada. Jesus diz que voltará ao lugar onde habitam os santos. Então, onde estarão os santos quando Jesus voltar? Não haverá mais santos na terra, porque quando Jesus voltar, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nos versículos 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Desta forma, em Jesus, tanto os mortos quanto aqueles que ficam vivos na terra vão subir aos ares. Quando a última trombeta soar, todas as igrejas vão encontrar Jesus nos ares, não na terra. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Todo o mundo. Nesse versículo é a mesma palavra oikumene em grego que o mundo em Hebreus capítulo 1, o verso 6. Vamos ler. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Como tal, oikumene em Apocalipse capítulo 12, verso 9, e Hebreus capítulo 1, o verso 6, significa a terra onde os santos residem. É dito que o diabo e seus anjos desceram ao lugar onde os santos estão reunidos antes do arrebatamento. O período em que o diabo e seus anjos descem à terra está registrado no livro do Apocalipse em 3 datas diferentes. 1260 dias,
um tempo e tempos e metade de um tempo, e 42 meses. Todos três datas têm o mesmo período de 3 anos e meio, mas deve-se notar que os eventos de cada uma das três datas são diferentes. Abaixo, anexei versos que apresentam três datas diferentes. 1260 dias está escrito em Apocalipse, capítulo 11, do verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. E sobre um tempo e metade de um tempo está escrito Apocalipse, capítulo 12, no verso 14. Vamos ler. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E o período de 42 meses está escrito em Apocalipse, capítulo 11, no verso 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não o messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Está escrito também em Apocalipse, o capítulo 13, no verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. No livro profético, um dia é convertido em um ano. Portanto, 1260 dias são interpretados como 1260 anos. O incidente de que Deus converteu um dia em um ano está escrito em Números, capítulo 14, verso 34. Vamos ler juntos. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecerei o meu afastamento. O período em que as duas testemunhas em Apocalipse, capítulo 11, o verso 3, profetizaram 1260 dias vestidas de pano, de saco. Se refere ao período de 1200 anos da supremacia papal. Este período é de 538 depois de Cristo a 1798 depois de Cristo. Durante 1260 anos, o catolicismo romano impediu os cristãos de ler a Bíblia. A Bíblia foi traduzida para o latim e forçada a ler apenas a Bíblia latina. No entanto, como o latim era uma língua difícil de aprender, apenas 1,8% dos padres eram capazes de ler a Bíblia. Por esta razão, a história diz que 1260 anos foi a idade das trevas religiosas, quando a Bíblia não podia ser lida. Para obter uma explicação sobre a supremacia papal, consulte a informação abaixo ou pesquise na internet. Por um longo período de tempo, houve a idade das trevas religiosas. No entanto, o Apocalipse diz que mesmo nessa idade das trevas religiosas, as igrejas representadas pelas duas testemunhas testificaram secretamente a palavra de Deus. Foi Satanás que fez impossível testificar da palavra de Deus. Satanás se infiltrou com os seus anjos na igreja, naquela idade das trevas religiosas. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, o verso 9, novamente.
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Está escrito que Satanás foi precipitado na terra. Vamos procurar os versículos que explicam que a terra é a igreja. Primeiro, vamos ler Apocalipse capítulo 1, o verso 5. E dada a parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Em seguida, leiamos Colossenses capítulo 1, verso 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o príncipe e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ao ler esses dois versículos, você pode ver que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E não haverá os santos para obter ao conteúdo. Jesus não é cabeça de nenhuma outra instituição. É por isso que podemos ver que os reis da terra, em Apocalipse capítulo 1, verso 5, se referem aos reis da igreja. Portanto, a terra mencionada no livro do Apocalipse deve ser interpretada como significando a igreja, a fim de compreender corretamente o conteúdo de todo o livro do Apocalipse. O Apocalipse é as palavras do livro profecia dada às 7 igrejas e a revelação que Deus notificou a João para mostrar aos servos de Deus. Vamos verificar se o que acabei de dizer está correto ou não. Primeiro, vamos ler Apocalipse, capítulo 22, o verso 16. Em Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E leiamos Apocalipse, capítulo 1, o verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Assim, o destinatário do livro do Apocalipse é a igreja. O mundo está incluído em seu conteúdo. Não é uma revelação escatológica para o mundo. O livro do Apocalipse não é uma revelação escatológica para o mundo. Assim, por 1260 anos, o diabo e os anjos caídos se infiltraram na igreja e expandiram seu poder. Alguém pode questionar como Satanás pode infiltrar na igreja. No entanto, Jesus havia revelado ao apóstolo João que essas coisas aconteceriam. Isso não significa que todas as igrejas são as moradas dos demônios. A igreja infiltrada por Satanás não está apenas servindo a Deus. A igreja grande prostituta e a igreja apóstata, que adora tanto o material quanto a Deus ao mesmo tempo, é a morada dos demônios. E a igreja que enfatiza o sangue da cruz, mas rejeita a manifestação do Espírito Santo, está fadada a se tornar abrigo de espírito imundo e refúgio de toda ave aborrecível, porque se torna uma igreja religiosa. Portanto,
A igreja deve ministrar a palavra de Deus, a cura e a libertação em paralelo. Porque Jesus nos disse para testificar do Evangelho desta forma, enquanto fazia sua obra com os 12 discípulos. A igreja só precisa fazer o que Jesus ensinou, a ensinar a palavra de Deus com a base no rudimento do mundo. A igreja pode se tornar como o fariseu e a escriba. Vamos ler em Lucas capítulo 9, os versos 1 e 2. E, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E vamos ler Lucas capítulo 4, verso 31 a 36. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admirava-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falava uns e outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. A palavra o seu aparece 50 vezes no livro do Apocalipse. Porém, a palavra os seus aparece apenas uma vez em 50 vezes. A palavra os seus está escrito em Apocalipse capítulo 12, no verso 12. Vamos ler. Pelo que alegrai-vos, os seus, e vós que nele habitais. Em grego, o tempo presente inclui o futuro. No final, isso significa que há aqueles que sobem aos céus, estendem o seu tabernáculo e habitam lá. Por outro lado, pode-se dizer que existem alguns que subirão aos céus, mas não conseguem estender seus tabernáculos. Somente aqueles que sobem aos céus e estendem o seu tabernáculo devem se alegrar. Aqueles que subirão aos céus, mas não podem estender seu tabernáculo ali, vão lamentar e ranger os seus dentes. Quem são aqueles que sobem aos céus e estendem o seu tabernáculo? Os seus não está se referindo ao terceiro céu, onde Jesus está agora. Já expliquei anteriormente que os seus se refere ao céu visível e ao céu invisível. E a Bíblia diz que os crentes se encontrarão nos ares quando Jesus voltar. Por isso que os ares estão nos céus. Apocalipse, capítulo 7, verso 9, fala sobre os que estendem o seu tabernáculo. A primeira metade do Apocalipse, capítulo 7, fala sobre 144 mil assinalados, 12 tribos dos filhos de Israel. O recebimento destes selos de Deus ocorre na primeira metade do período de 7 anos de tribulação. E os conteúdos, após capítulo 7, o verso 9, são escritos sobre os eventos que ocorrem no segundo advento de Jesus após a última metade do período de 7 anos de tribulação. Vamos ler Apocalipse capítulo 7, o verso 9, juntos.
Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E vamos ler capítulo 7, o verso 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. O tabernáculo de Deus será estendido sobre as multidões incontáveis que estão vestes brancas e com palmas nas suas mãos. O tabernáculo de Deus eventualmente se torna a cidade santa, Nova Jerusalém. A Bíblia diz que o tabernáculo de Deus será estendido sobre ao que vencer e eles entrarão na cidade santa, Nova Jerusalém, após o julgamento do trono branco. Deve-se notar que o Apocalipse repete o mesmo evento em vários capítulos. Leiamos Apocalipse capítulo 12, o verso 12 novamente. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Disse: se o diabo desceu na terra e no mar com grande ira. Se for assim, vamos descobrir o que o diabo faz na igreja. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 8, no verso 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas do Apocalipse capítulo 15, o verso 1. Aí, o segunda aí. Desse modo, os crentes, o diabo que infiltrou na igreja e se faz seu trabalho gradativamente. A primeira aí ocorrerá na primeira metade do período de 7 anos de tribulação, quando o quinto anjo tocar a sua trombeta. A segunda aí ocorrerá na última metade do período de 7 anos de tribulação, quando o sexto anjo tocar sua trombeta. Disse-se que a última metade do período de 7 anos de tribulação é o período de 42 meses no Apocalipse. Agora, preste atenção. Quando o último, que é sétimo anjo, toca sua trombeta, as pragas das 7 taças começam e a 7ª taça será derramada nos ares. Quem atualmente detém o poder dos ares é o diabo. Quando a guerra do Armagedon está prestes a acontecer, o comando de diabo que está nos ares desaparecerá e o diabo será amarrado e aprisionado no abismo. Assim, a guerra do Armagedon não vai acontecer no mundo. Jesus vai voltar nos ares onde o diabo estava. As 3 ai acabam e aqueles que venceram da tribulação aparecem em Apocalipse capítulo 15, no verso 2. Vamos ler. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Um como mar de vidro misturado com fogo. Este mar de vidro misturado de fogo não se refere ao mar que está com a chama, mas fala do inferno.
Também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro. Não está falando daqueles que estão no inferno. Estes são os que sairão vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro. Isso mostra claramente que haverá dois tipos de homem que serão lançados no mar de vidro misturado com fogo, e aqueles que em pé no mar de vidro e cantarão o cântico de Moisés. Além disso, nesta cena podemos ver o que acontece depois que Jesus voltar aos ares. A cena após o tribunal de Cristo e o conteúdo do versículo 2. O apóstolo João viu aqueles que passaram pelo tribunal de Cristo, que prepararam azeite. Vão cantar o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés, dizendo aleluia sobre o mar de vidro misturado com fogo, e a cena em que os crentes que não prepararam azeite e foram desqualificados pelo tribunal de Cristo será lançado no mar de vidro misturado com fogo. A mesma cena está escrito em Apocalipse, capítulo 18, no verso 21. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo com igual ímpeto: será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. A Bíblia diz que todos os que conhecem Jesus serão arrebatados, independentemente de crerem firmemente em Jesus ou não, porque todos devem ser julgados no tribunal de Cristo. Dependendo do resultado desse julgamento, fica determinado se viver no tabernáculo de Deus nos céus, que é o ar, ou passar por 1000 anos no inferno. Somente Jesus e seus 12 discípulos podem julgar se obedeceram ou não à vontade de Deus enquanto viviam no mundo. Portanto, vamos verificar se isso está correto ou não. Vamos ler João capítulo 5, o verso 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. E vamos ler Mateus capítulo 19, o verso 28, para ver se os 12 discípulos podem julgar com Jesus. Vamos ler. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Muitos cristãos sabem que irão para o céu imediatamente após a morte, mas não podem entrar no céu sem o julgamento. E devemos saber que não vamos para o céu. Vamos habitar no tabernáculo de Deus nos céus. Vamos ler em Apocalipse capítulo 12, o verso 12 novamente. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O tempo neste versículo está se referindo à situação pouco antes da segunda vinda de Jesus. O diabo sabia que seu tempo era curto e desceu para enganar a igreja e o mundo. Sabendo que já tem pouco tempo, o diabo sabe que seu tempo resta pouco, porque Jesus amarrará o diabo e o lançará no abismo quando Jesus voltar. Por isso, sabendo que o diabo tem pouco tempo para trabalhar, ele põe pragas e perseguições na terra, que significa a igreja, e no mar, que significa o mundo.
Eu vou mencionar isso novamente no livro do Apocalipse. A terra se refere à igreja e o mar se refere ao mundo. O livro do Apocalipse diz que aqueles que sobem ao ar e habitam no tabernáculo de Deus são aqueles que vencem, aqueles que se vestem de vestes brancas e uma multidão de números incontáveis. Apocalipse capítulo 3, o verso 5. Diz que o que vencer será vestido de vestes brancas. Vamos ler. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E em Apocalipse, capítulo 15, o verso 2, está escrito que aqueles que louvam a Deus no mar de vidro misturado com fogo são os vitoriosos. Vamos ler novamente. E vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que sairão vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Ao falar para as 7 igrejas, nos capítulos 2 e 3, aparece 7 vezes. E em Apocalipse, capítulo 21, do verso 7, a palavra vencedor foi usada quando Jesus disse que o vencedor, Deus o fará filho de Deus, o herdeiro. Vamos ler. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Porém, há um versículo que diz no plural que eles são os vitoriosos. Esse versículo é capítulo 15, o verso 2. Os vitoriosos em Apocalipse, capítulo 15, o verso 2, são multidões, números incontáveis, que estão vestes brancas. Em Apocalipse, capítulo 7, o verso 9. Para entender corretamente o livro do Apocalipse, vocês devem estar cientes sobre os seus e vencedor. Se você sabe que existem os seus e vencedores, não precisa ter medo do que o diabo pode fazer ao se infiltrar no mundo e na igreja. Conforme o texto de hoje, Apocalipse capítulo 12, o verso 12, aqueles que habitam nos céus devem se alegrar. Aqueles que vão para os céus e habitam no tabernáculo de Deus são os que vestem linho fino. Em Apocalipse, capítulo 19, o verso 7 e 8. Este vestido de linho fino puro é considerado a roupa da noiva do Cordeiro. Vamos ler. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi ele dado que se veste de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Glória a Deus. Existe apenas um vestido de linho fino puro. Isso significa que o ministério dos apóstolos já foi cumprido. A obra dos apóstolos era testificar do Evangelho e registrar o Novo Testamento para herdar os ensinamentos de Jesus. Se ler em Apocalipse, capítulo 12, o verso 11. E eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Como disse neste versículo, os 12 apóstolos já vencerão o diabo. No entanto, os santos são aqueles que devem vencer futuramente.
Os santos devem ser os vencedores, guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, até que Jesus volte. Por isso que quem vence está no presente progressivo. A definição ao que vencer está escrito em Apocalipse, capítulo 2, no verso 26. Vamos ler. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer são aqueles que prestam atenção à obra de Jesus até ao fim. Aqueles que constantemente pensam em que Jesus é o que ele fez e como ele voltará no futuro e que são gratos pela graça, podem se tornar vitoriosos. Você deve saber não apenas a crucificação de Jesus e subiu ao terceiro céu, e a razão pela qual o Espírito Santo foi enviado a nós, para que possamos guardar a obra de Jesus até ao fim. A razão pela qual o Espírito Santo foi enviado a nós está registrada em Efésios capítulo 4, no verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Espírito Santo foi dado para que os santos pudessem se tornar um só corpo pelo azeite do Espírito Santo. E quando ele volta, ele virá como o noivo. Quando os crentes sabem que Jesus voltará como noivo, eles também perceberão que devem se preparar para se tornar sua noiva. Porque nós apenas aprendemos que nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Não sabemos corretamente que a vida dos santos deveria ser o reino dos céus. Os santos devem se tornar um só corpo pelo Espírito Santo e se preparar para ser a noiva do Cordeiro. É importante saber que os crentes precisam amar aos próximos com amor ágape para ser um membro de Jesus Cristo. Somente no Espírito Santo o amor ágape pode ser compartilhado. O gnosticismo, o budismo, o catolicismo e os muçulmanos também praticam o amor. No entanto, a diferença com eles é se eles praticam o amor no Espírito Santo ou não. Em Mateus, capítulo 9, no verso 15, está escrito sobre o que acontecerá quando Jesus voltar nos ares. Vamos ler. E disse-lhes Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles. Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Pouco antes das bodas do Cordeiro, os filhos de Deus, reunidos no quarto nupcial, serão transformados em uma noiva pelo azeite do Espírito Santo. No entanto, os santos que não prepararam azeite do Espírito Santo serão privados do noivo nos ares. Os crentes das 5 virgens loucas, cujo noivo foi privado, jejuarão no inferno, que é o mar de vidro misturado com fogo, por 1000 anos. Jejuar aqui se refere à incapacidade de comer o verbo da vida de Jesus. Conforme no texto que lemos hoje, disse-se que o diabo desceu na terra com grande ira, sabendo que seu tempo era curto. Por isso que o diabo certamente não vai ficar parado. A revelação de Jesus, registrada no livro de Apocalipse, mostra que no fim dos tempos, a vida de fé dos crentes
nunca será confortável ou fácil. As tentações de Satanás se tornarão cada vez mais enganosas e cada vez mais difíceis de manter a verdade e a pureza em Jesus Cristo. Na última metade do período de 7 anos de tribulação, a identidade do anticristo será revelada ao mundo. É por isso que podemos saber que não chegou ainda a última metade do período de 7 anos de tribulação. O que está claro é o fato de que o diabo infiltrou na igreja com os demônios e está atuando. É difícil admitir e entender, mas o livro do Apocalipse diz que no fim dos tempos será assim. O livro do Apocalipse é um manual que Jesus mostrou ao apóstolo João e registrou o que aconteceria desde a igreja primitiva até ao fim. É importante ler e preparar conforme o manual, e é inútil argumentar que isso não acontecerá com as igrejas. Anteriormente, ao ler o livro do Apocalipse, falamos de duas palavras que devem ser compreendidas claramente. Essas duas palavras são os seus e ao que vencer, os vitoriosos. Ao que vencer é a palavra usada quando se falava às 7 igrejas. Jesus não estava dizendo aos incrédulos, mundanos, para serem vencedores. E por isso que o livro do Apocalipse é inteiramente a revelação do que está acontecendo na igreja. A tribulação de 7 anos será experimentada por 6 das 7 igrejas. Você deve superar a tribulação com a fé e se tornar o vencedor. Deus disse que aqueles que mantêm a fé em Jesus deveriam se alegrar, porque eles estenderiam o tabernáculo de Deus nos ares, sem medo ou preocupação. Isso foi a ordem de Deus. Por causa do coronavírus em 2020, e estamos em 2021, o equilíbrio da vida foi perturbado e tudo ficou incerteza. Muitas pregações falam do arrebatamento, mas para os crentes que não têm conhecimento da palavra, é difícil discernir o que é a verdade, o que é a falsa. Todos dizem que estão pregando a verdade. No entanto, é claro que eu sou Jesus, eu caminho, a verdade e a vida. E Jesus virá como o noivo da igreja. Então, a igreja deve se preparar para se tornar a sua noiva, a noiva de Jesus. A primeira coisa que você deve preparar para se tornar noiva é o batismo com o Espírito Santo. Depois disso, você deve continuar a beber o Espírito Santo para ser cheio do Espírito Santo. Se você recebeu o Espírito Santo, mas extinguiu, não adianta. Se você foi batizado com o Espírito Santo e deve manter cheio do Espírito Santo e ama seus próximos como a si mesmo, guardando os mandamentos de Deus, você se tornará a noiva e o vencedor. Aqueles que vencerem habitarão no tabernáculo de Deus e reinarão com Jesus no milênio nos ares. A primeira coisa que os crentes devem fazer para ter a vida eterna é receber o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é essencial. Sem o Espírito Santo, não pode pensar no Espírito e se tornar a noiva do Cordeiro. Abaixo, anexei os versículos relevantes sobre como a vida pública de Jesus começou e terminou. Oro em nome de Jesus Cristo para que leiam os versículos relevantes e revisem suas salvações mais uma vez.
Primeiro, Mateus capítulo 1, o verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Agora, Mateus capítulo 3, os versículos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. Agora vamos ler Atos, capítulo 10, o verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora vamos ler 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 4. Porque, ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. E agora vamos ler Atos, capítulo 1, verso 4 a 8. E, estando com eles, determinou eles que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram ele, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse eles: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Agora vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 13. Pois tudo nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Agora vamos ler Efésios capítulo 4, o verso 3 a 6. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos que crer na palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Deus Pai, de graça e misericórdia, que compartilhamos a palavra de Deus hoje. Desejo com todo o coração que os que ouviram e compreendam o profundo plano de salvação de Deus por meio dessas palavras compartilhadas. E para que possam crer na promessa de Deus, que derramará o Espírito Santo no fim dos tempos, e possam receber o Espírito Santo como um presente e viver em santidade e paz. E também ouro para aqueles que estão nas tristezas e nas enfermidades. Sejam curadas todas as doenças em nome de Jesus. Saiam os demônios que atuam no corpo. Saiam em nome de Jesus.
Deus vos abençoe.